Funções de duas variáveis. No cálculo 1, nós trabalhamos com funções de uma variável. E nesse contexto, nós desenvolvemos as técnicas de cálculo, limite, derivada e integral. Agora nós queremos expandir essas ideias para funções de mais variáveis. A princípio, vamos trabalhar com funções de duas variáveis. Depois, a gente vai trabalhar com funções de 3 variáveis ou mais. Num primeiro momento, você pode ficar um pouco confuso. Como é que no cálculo 1 nós trabalhamos com funções de uma variável? Lá a gente não trabalhava com y e x, ou seja, y não era uma função de x, então eu tenho duas variáveis. Mas na verdade, pense bem. Y é uma função de x. Aqui nós temos uma função de uma variável apenas. Por quê? Porque o y, que é a variável dependente, depende apenas de x. Então, quando eu digo que a função é de uma variável, esse uma variável se refere ao número de variáveis independentes. Ou seja, nós temos apenas o x. O y depende apenas de x. Por isso que a gente está falando de funções de uma variável, embora existam duas. Agora, neste contexto, nós vamos pensar em coisas assim. Você vai ter um z, que é a variável dependente, e ela vai depender, como o próprio nome diz, de duas variáveis, no caso, x e y. Ok? Então aqui, agora, é o formato de uma função de duas variáveis. Ok? Mesmo tendo 3 letras, isso daqui é uma função de duas variáveis porque temos duas variáveis independentes. Eu aposto minha coleção de figurinhas da Hello Kitty que você já ouviu falar de funções de duas variáveis, ou pelo menos já trabalhou com elas sem perceber. Vamos pensar aqui num retângulo. Quando você tem um retângulo, você tem as suas dimensões. Aí eu vou chamar aqui de base e altura. Então, B e H. E aqui você tem a área, ok? E essa área do retângulo, a gente sabe que é a base, a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área é base vezes altura. Então, observe que esse número área, ele depende das variáveis B e H. Então, aqui a gente pode pensar que a área é uma função de duas variáveis, as variáveis B e H. O B quase não sai, mas aqui eu tenho duas variáveis. Então aqui você tem um par BH e para ele você vai associar a área do retângulo em função desses dois números. Digamos que você tem um retângulo que tenha base 2 metros e altura 3 metros. Qual vai ser a área associada a este par ordenado aqui, 2 e 3? Então, a área, a gente sabe que é o produto dessas duas dimensões, 2 vezes 3, e isso daqui vai dar 6. Ok? Então, você tem aqui um exemplo de uma função de duas variáveis. De um modo geral, o que é que nós temos? De um modo geral, a gente vai trabalhar com duas variáveis, x e y, certo? E aí você está no plano R2, né? O plano R2. E aí dentro do plano R2 você vai considerar um subconjunto, certo? Vamos imaginar que o subconjunto é esse daqui, ok? E dentro desse subconjunto, que a gente vai chamar de domínio da função, que eu vou dar um nome aqui, vou chamar de U, esse domínio da função, certo? Nesse domínio, você vai escolher aqui pontos, e cada ponto desse é um par ordenado. E para cada par ordenado, você vai calcular o valor por essa função, vamos chamar essa função de f. E aí, o que você vai obter? Pense no nosso exemplo inocente aqui. Você pegava dois valores, x e y, ou b e h, fazia uma conta e encontrava o z, que nesse caso aqui é a, né? Que é a área. Então, z é uma função de x e y. Então, você escolhe aqui, né? Então, imagine que você escolheu aqui um ponto. Esse ponto, ele tem duas coordenadas, né? A abscissa, que é o x, e tem uma ordenada, que é o y. E aí, esses números x e y definem um par x e y. E aí, você tem uma lei
né, uma lei de definição para essa função que diz qual é a operação que você vai fazer com esses números x e y. E aí você vai encontrar o resultado, ou seja, a imagem. E essa imagem vamos chamar aqui, de um modo geral, de z. E esse z, que é um número, então por isso que eu coloquei aqui a reta real, você sai do plano e chega até a reta, né? Esse z, ele é função de x e y, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Perfeito? Vamos ver um pequeno exemplo aqui, um exemplo bem simples. Imagine que você tem uma função f de x, y definida por 3x mais y ao quadrado. E aí vamos fazer o seguinte, com essa função eu vou calcular a imagem do par ordenado 2, 3. Ou seja, eu vou supor que o x é 2 e o y é 3. Saiu da minha cabeça aqui só para a gente entender como é que atua uma função de duas variáveis. Então eu vou calcular f de 2, 3. Então eu estou admitindo que x é 2 e y é 3. Aí eu vou substituir 3 vezes x, que é 2, mais y ao quadrado. O y é 3. 3 ao quadrado. E aí, fazendo essa conta, a gente vai encontrar que f do par 2, 3... né? Então, lembre-se que no cálculo 1 era um f de x, aqui é um f de xy, que vai dar um z. Então, aqui nós temos 3 vezes 2, 6, mais 3 ao quadrado, que é 9. E aí, essa conta aqui, eu vou pegar aqui a calculadora para fazer, né? Que é uma conta muito difícil. E isso daqui vai dar 6 mais 9, 15. Ok? Então, a gente calculou aqui uma imagem. Então, é isso que uma função de duas variáveis faz. Certo? Aí vamos pensar de novo no contexto do cálculo 1, que a gente fazia funções de uma variável. Então, voltando aqui para o cálculo 1, quando você tinha uma função y igual a f de x. Né? Vamos voltar para lá para a gente tentar expandir essas ideias. Aí o que a gente fazia? Você tinha aqui um domínio, que era um subconjunto de R, certo? E aí, quando você pegava aqui um determinado x, e aí de acordo com a lei de definição da função, você calculava o y correspondente, certo? Então, o y é f de x. E aí, se a gente variasse esse valor de x, a gente ia encontrar pontos. E esses pontos fariam parte do gráfico da função, certo? Então, observe que uma função de uma variável tem como gráfico um subconjunto do R2, um subconjunto do plano, certo? A pergunta agora é: em que ambiente está o gráfico de uma função de duas variáveis? Observe que aqui eu tenho 3 dimensões. Você começa com um par xy, faz um cálculo, esse par xy é escolhido dentro de um domínio, você faz um cálculo e aí você calcula o z, que é f de xy. E aí você tem 3 dimensões. Então, esse gráfico será um subconjunto do R3. Ele vai estar no espaço, certo? A construção de gráficos no R3 é bem mais complicada do que a construção do gráfico de funções de uma variável, né? Que você tem, em geral, você tem curvas, né, para as funções com as quais você mais trabalha. E aqui não. O gráfico de uma função de duas variáveis, pelo menos, vai ser uma superfície contida no espaço, ok? Então vamos ver como é que faz isso. Trouxe aqui uma ilustração. Observe que eu estou usando cores neon. E isso vai, obviamente, deixar a nossa aula um tanto quanto fashion e vai facilitar o entendimento, ok? E aqui vamos resumir o que a gente viu. Quando você tem uma função de duas variáveis, você vai ter que ter um domínio para ela. O domínio é o subconjunto do plano, onde você vai escolher os pares x, y. Então, dentro desse domínio, você vai considerar um ponto, digamos. E aí você tem duas coordenadas, x e y. Aí com esse x e y você vai fazer um cálculo ou conjunto de cálculos a partir de uma lei de formação da função ou da lei de definição da função, que é a regra que diz exatamente quais são as contas que você vai fazer com x e y para que você encontre lá
o z. Então esse z aqui vai ser função de x e y. E agora imagine que você faz isso para todos os pontos desse domínio, todos. E aí você vai encontrando as imagens lá. Cada z desse daqui é imagem de algum desses pares aqui. Obviamente que você pode ter dois pares com o mesmo z associado, nada impede, ok? Então você vai fazer isso. Quando você juntar essas coisas, ou seja, quando você juntar essas duas dimensões aqui do plano, que vai conter os pares ordenados do seu domínio, com essa terceira coordenada, então se você colocar o eixo z aqui, observe que os valores eles vão se acumulando aqui em cima. Né? E aí quando você ligar esses pontos aqui, você vai ter uma membrana aqui, uma superfície, que é o nome mais apropriado, e essa superfície vai ser o gráfico da função. Né? Então o gráfico da função ele é constituído por todos os pontos x, y e a terceira coordenada, que é o z. Então o gráfico ele vai ser esse conjunto aqui, onde z é f de x e y. Então isso daqui é o gráfico da função, o gráfico de f. Permita-me escrever assim. Né? Então, outra forma de você ver isso é que o gráfico vai ser constituído pelos pontos da forma x, y, que você vai achar lá no domínio, e a terceira coordenada é o z, ou seja, o f de x e y. Então aqui, primeira coordenada, x, segunda coordenada, y, terceira coordenada é o z, que é f de x, y. O z depende do x e y escolhido dentro do domínio. E aí o que eu vou fazer agora é uma ilustração de como é que fica um gráfico de uma função desse tipo. Aqui eu vou reproduzir. Então esse domínio U que está aqui, que ele é um subconjunto do plano XY, ele está aqui. O plano XY ele sofreu uma distorçãozinha aqui, porque agora a gente está representando no papel, que é um ambiente plano, a gente está tentando representar algo de 3 dimensões. Então você vai ter que ter alguma distorção para que isso seja possível, né? Você está representando coisas tridimensionais em um ambiente de dimensão 2. Então observe que você tem aqui o nosso domínio. E como a gente viu, nesse domínio você vai escolher pontos para calcular as imagens. E essas imagens a gente vai calcular aqui no eixo Z, né? Que é esse eixo que está aqui. Perfeito. Então, como é que a gente faz isso? Você tem aqui um x, ou melhor, você tem um par, e esse par, ele tem uma coordenada x, uma coordenada y, e aí o que acontece? Aí você vai calcular o z. Então, digamos que o z está aqui. Então, esse z que a gente encontrou aqui é f, melhor, z igual, desculpem, ficou podre isso aqui. Pronto, z igual, traduzindo o que está escrito aqui, z igual a f de xy. Certo? Então aqui, ó, você tinha o x, o y, fez a conta e aí achou um ponto lá que está associado a esse z aqui. Esse z é função de x e y. Agora imagine que você faz isso para todos os pontos desse domínio. E aí você vai encontrando vários pontos aqui desse gráfico, ou seja, você vai encontrar os vários valores de z, cada valor de z desse vai definir um ponto, né? Pontos desse tipo, você tem o x, o y e o z. E aí quando você vai marcando esses pontos aqui no espaço, vai aparecer o gráfico da função que, para os casos que nós vamos estudar, serão superfícies, né? Então você tem aqui, vou fazer apenas uma ilustração. Então imagine que isso aqui é uma espécie de membrana aqui. E aí, essa superfície que está aqui, pense apenas na película, não pense no sólido, certo? Pense apenas numa espécie de membrana, uma capa, certo? Que é constituída por todos esses pontos que você obtém quando você calcula o z em função de x e y. Ficou uma coisa bonitinha aqui, né? Multicolorida. E aí, em geral, é isso que você vai encontrar. O gráfico de uma função de duas variáveis, as funções mais importantes que nós vamos trabalhar, serão superfícies, ok?
Essa foi uma breve introdução às funções de duas variáveis. Na próxima aula a gente vai dar continuidade e a gente vai dar uma atenção especial a esse conjunto aqui, que é o domínio, que é o conjunto de partida, que é o conjunto onde nós podemos escolher os pares x, y, e aí a gente vai, através da lei de definição da função, calcular os valores de z correspondentes.